Um grande debate tem surgido no Brasil sobre educação sexual. Se ela deve ser dada pelos pais, pela escola, ao quanto dela devemos falar para as crianças. E os conservadores têm muito medo de como isso pode sexualizar as crianças. Então eu queria muito falar com vocês do ponto de vista da psicologia e do meu. Eu não vou esconder a minha opinião, vai ficar bem óbvio para vocês. E quem já se inscreveu, quem já me conhece há mais tempo, já clicou nesse vídeo sabendo o que eu acho. Mas é importante a gente poder alcançar mais esse debate e falar mais sobre isso, conseguir conversar nos comentários. Então, por isso que eu já te peço para compartilhar esse vídeo no seu Facebook, no WhatsApp, no grupo de amigos. Compartilha lá no Stories do seu Instagram para todo mundo pensar mais sobre isso, olhar mais a fundo sobre esse assunto. Vamos lá? Primeiro, eu quero partir do princípio que todo mundo que é adulto vai fazer sexo e que todo mundo, adultos e crianças, tem vaginas e pênis. E por causa disso, eu não vejo nenhum sentido em a gente ter um tabu tão gigantesco, um segredo, um mistério sobre um assunto que é realidade, que é cotidiano, que tá ali, ninguém vai escapar desse assunto. Porque eu acho que quando a gente esconde e guarda, isso dá asas para a fantasia, para a imaginação e para mitos que não favorecem e não resolvem nenhum dos problemas que a gente vai enfrentar nesse assunto mais à frente. Para mim, esse assunto deveria ser tratado como qualquer outro do cotidiano. Ir ao banheiro fazer suas necessidades, se alimentar, limpar sua casa, pagar as contas. Nada de intrigante, de interessante, como nenhum outro assunto da vida cotidiana. E que a gente pode falar e que a gente pode trocar dicas e entender melhor o como isso funciona e escolher como a gente quer fazer, como é que a gente quer levar a nossa alimentação, como é que você quer fazer com a sua higiene corporal. A fantasia de que se a gente não falar sobre o assunto, a gente vai evitar que as crianças entrem em contato com isso, é somente um delírio. Porque se a gente estiver pensando sobre o medo de ver algum LGBT, de saber que isso existe, ela vai ver na rua. Se a gente estiver falando sobre órgão sexual, ela vai ver dentro de casa, ela vai ver na escola. Se a gente estiver falando sobre sexo, ela pode ser abusada justamente por não saber. Então, um assunto ele não deixa de existir porque a gente não fala. É como uma traição. Ela vai existir, ela vai ter acontecido, ela está lá na história e ela vai aparecer. Isso vai ter acontecido. A questão, e eu acho que realmente a preocupação é legítima. O medo de sexualizar é legítimo. O medo de como essas crianças vão encarar esses assuntos tão complicados para nós que somos adultos é muito legítimo. E por isso, eu acho que a gente tem que entender quem deve falar e como falar. E aí a minha resposta é muito simples. Para mim, os dois devem falar. A família vai falar do jeito dela, com as preocupações dela, com a moral dela e do jeito que ela julgar necessário. De outro lado, a gente tem a escola, que vai falar do ponto de vista científico, da informação, que vai falar de um ponto estudado e analisado e adequado para a idade da criança. Para mim é inevitável que a escola fale sobre isso e para mim é o lugar mais seguro para a gente falar sobre o assunto, porque a gente vai ter informações científicas de qualidade para que essa criança se sinta segura de tirar dúvida, de poder perguntar, de falar aquilo que vem à cabeça e as fantasias esdrúxulas, para que ela entenda a complexidade de tudo isso. Não para banalizar, mas que ela entenda o que realmente está implicado em cada uma dessas escolhas, em cada um desses assuntos. Toda a complexidade do que é sexualidade, do que é gênero, do como é que se engravida, das doenças sexualmente transmissíveis, de cada um desses temas que são, como a gente entende, muito complexos. E, infelizmente, eu sei que é o desejo de muitas das famílias só elas poderem falar. Mas pode ser que você, mãe, que seja mais informada, consiga dizer para o seu filho. Mas eu acho que é irreal acreditar que no Brasil desse tamanho, com tanta gente que não teve informação sobre nada, conseguir estudar, se informar e falar com seus filhos. Então, além da família levar as crenças religiosas e as crenças familiares, elas vão acabar levando desinformação.
E é a desinformação o grande vilão dessa história. Até porque a gente sabe que os familiares não foram treinados e nem teria como a gente treinar todos os pais e mães sobre esses assuntos. E o mais comum é que quando um filho chega com um assunto desse, o pai não está preparado, porque ele chega sem aviso, né? Do nada, numa refeição, num passeio, ele solta com um assunto desse tão difícil pra gente, que o pai vai ter ali dois caminhos. Ou ele vai dizer qualquer coisa para o assunto acabar logo, ou ele vai simplesmente se livrar dessa conversa, dar uma bronca, encerrar esse assunto. Essa criança vai perder a chance de tirar a sua dúvida e ter ali um adulto de confiança para falar sobre isso. E eu sei que vocês podem estar me dizendo, Camila, mas o vilão é a criança ficar sexualizada. E aí, agora eu vou causar polêmica, porque isso significa que você está desinformado. Porque se você tivesse se debruçado para olhar como é que acontece mesmo a educação sexual, você entender que quando a gente fala sobre cada um desses temas, a gente vai olhar para a criança e abrir ele por completo. Então a gente não vai falar sobre, sexo é super gostoso, olha que legal. Mas também vai dizer de todas as doenças, de toda a responsabilidade, de toda a complicação, de tudo que significa fazer sexo. Ao contrário do que um amigo diria para ele no WhatsApp ou quando ele vai jogar bola. Porque os amigos vão dizer só do quanto é da hora, só do quanto ele precisa fazer. Já a escola pode dar informações que façam com que ele queira dar uma esperada e que ele resolva escolher conscientemente com as informações o que ele vai fazer com aquilo. Esses dias eu postei no meu Facebook que o Maurício de Souza vai lançar uma revistinha que tem um personagem LGBT. E causou um furor nos comentários, que era um absurdo, que o filho não ia ler, que não sei o quê. E assim, me assusta o quanto é difícil para as pessoas pensarem sobre esse assunto. Porque se a gente for ver, nem nos cadernos, nem nos textos que tem a Mônica, por exemplo, a personagem mais famosa, a gente vê ela beijando ou fazendo sexo com alguém. Por que a gente vai achar que porque tem um personagem LGBT, isso com certeza vai aparecer e vai ter um close, e isso vai fazer o filho virar gay e não sei o quê? Gente, nada que vai ser planejado, que vai ser publicado, uma apostila, um material didático, algo que for ser entregue para a criança, não vai passar por um crivo de especialistas, de pessoas que estão ali estudando 10, 20 anos sobre o assunto e sobre as implicações de cada uma daquelas imagens, daquelas falas, daquele olhar sobre esse assunto. Então, não, você não sabe mais. Infelizmente, existem pessoas que dão a vida para estudar sobre esse tema. Mas tá, quando é a hora da gente falar sobre o assunto dentro de casa, então? É quando a criança perguntar. Simples assim. Quando a criança perguntar, mãe, como eu vim no mundo? Você responde. Só que você não vai responder com todos os detalhes. É aí que a gente tem que entender. Muitas vezes você vai falar uma coisa simples para ela, né? E a mamãe e o papai namoraram e você veio. E para ele, tá bom. E daqui a 1 ano, 2, 3, ele pode falar, oi, como é que é aquela história? Mãe, faz muito sentido aquilo ali, não, explica mais. Aí, você vai explicando mais. Né? Tudo que ele perguntar sobre qualquer outro assunto da vida e que você não souber a resposta, você tem 2 alternativas. Ou mentir ou dizer a verdade. E eu acho que se a gente quer ser o adulto de segurança daquela criança, a gente tem que dizer a verdade. Só que, claro, você não foi treinado, como a gente estava dizendo, para saber o que dizer. Então, o que você vai fazer? Sempre dizer o mínimo. Por que isso? Né? Então, assim, como é que não sei o quê? Ou falar assim, mãe, mas homem pode namorar com a mulher, namorar com mulher? Olha para ele e fala assim, olha filho, a mamãe preferiu namorar o papai, cada um namora com quem quiser. Pronto, porque a gente precisa entender que o que acontece dentro de 4 paredes de cada casal, sendo gay, sendo hétero, seja quem for, não interessa. Então é legal que a gente pode dizer isso para ele, né? Olha filho, eu não sei como é para eles. Porque você não chega para suas amigas e pergunta. Acho que a gente tem que poder trabalhar isso. A questão é que a maioria dos adultos foi criado não podendo falar disso. Então a gente transforma, mesmo qualquer resposta simples, em um grande tabu, em uma grande dificuldade,
em algo que a criança, que vai ter um resultado imediato. E a verdade é que quando você responder sem problema para a criança de uma forma simples, é um tabu grande para você. É um assunto que você não soube trabalhar, que até você tem vergonha de fazer sexo com seu marido e com a sua esposa e falar disso com ele. Quanto que você, adulto, consegue falar desse assunto tranquilamente com seus amigos? Quanto você, adulto, julga que você sabe sobre sexo? Quanto você, adulto, julga que sabe sobre gênero? Quanto que você fala tranquilamente sobre fantasias sexuais e masturbação com a pessoa com que você se relaciona? Percebe? É um assunto difícil para você, para ele ainda não é. E a gente não precisa dizer para ele que é um assunto difícil. E é assim, quando você diz simples, e do mesmo jeito que você fala sobre como que limpa o pipi, como é que limpa não sei o que, como é que come, por que o vegetariano não come carne, como você responde todas essas perguntas simples, ele bota pra dentro e acabou o assunto, pra ele tá tranquilo. Pra você é difícil. E eu acho que isso que é importante a gente entender. Aos 3, 4 anos, eles vão começar a perceber a diferença entre pênis e vagina. E é um ótimo momento pra gente ensinar, além da higiene, a gente ensinar o nome que essas coisas podem ter, a gente dizer quem pode limpá-los, quem pode mexer ali. Aos 6, 7 anos, embora você ache cedo, ele vai começar a perceber que existe o sexo, que existem crianças que nascem, e ele vai começar a se questionar sobre como ele surgiu, como isso acontece. E crianças percebem o sexo, crianças vivem isso. Freud já falava isso há mais de 100 anos. E aí, nesse momento da criança, é quando a gente vai, aos poucos, dando essas informações sobre como surgem as crianças, sobre gênero. A gente vai falar sobre biologia. Não tem nada de imagens explícitas e atos e mirabolantes e coisas. Não! A gente está falando de informação. Na adolescência, a gente vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Você vai falar sobre métodos contraceptivos. Outra coisa importante que eu nunca tive em escola, mas que eu acho que é muito importante a gente falar, é sobre masturbação, porque é algo que todo menino e toda menina vai pensar sobre isso na vida e não tem ninguém para falar e para tirar as dúvidas. E eu vejo, e se vocês perceberem aquelas perguntas que eu falei, muitos adultos hoje com 30, com 40 anos não entendem muitas coisas, não sabem exatamente como funciona o seu aparelho sexual, não sabem exatamente sobre as práticas sexuais e têm dúvidas, que não têm coragem de perguntar para o ginecologista, nem para o urologista. E eu acho que é importante a gente entender que esse assunto vai aparecer, seja no WhatsApp, seja o tio tarado, seja o amigo que a família explicou, por qualquer pessoa. A gente vai conseguir blindar essa criança quando ela é muito pequena, mas hoje é diferente de quando você era criança e talvez você, um menino, conseguisse uma revista com mulher pelada ou, sei lá, baixasse alguma coisa na internet, era tudo muito difícil de se ter acesso. E hoje a gente sabe que ter acesso a coisas mirabolantes é muito fácil. E como na internet tem coisas mirabolantes, tão mirabolantes e que não são reais, fica mais importante ainda a gente dizer qual é a realidade, quais são os fatos. E quando a gente está dizendo de profissionais que vão falar sobre isso, a gente está dizendo que eles vão ter sido treinados, de um material didático que vai ter sido elaborado e pensado por pessoas que estudaram. E tá, aqui eu vou dizer, pai, mãe, você não tem nada a ver com isso. Você não tem que autorizar material nenhum. O que você tem que fazer é também falar deste assunto na sua casa. Da mesma forma, por exemplo, se você não concordar com a evolução, você vai chegar em casa e falar, olha, aqui em casa a gente acredita em outra coisa, a gente acredita em tal coisa. Ou mesmo, por exemplo, se o amiguinho acredita em reencarnação, o outro amiguinho acredita em espírito, o outro amigo não acredita em nada. Se seu filho levar essa pergunta, você vai dizer, filho, a gente aqui em casa acredita em tal coisa. A gente acredita que depois de que morre acontece tal coisa. Então, a sua parte é dizer da sua parte. Qual é a crença de vocês? Esse é o lugar desta crença, a de dentro da sua casa. A escola ocupa o lugar da ciência. Então, esse material vai ter que ser lidado da mesma forma que a matemática,
que a ciência, que a química, que o português, independente da sua opinião. E eu realmente acho que a gente tem que falar sobre esse assunto na escola. Porque você, adulto, faz muito mais sexo do que usa muito das fórmulas e coisas de matemática, física ou química que você aprendeu na escola. Muitas delas você só usou ali, naquele momento, para terminar aquela prova e nem se lembra mais. Mas, se relacionar, você vai fazer isso por muitos anos da sua vida ainda. Então, eu vou deixar aqui abertos comentários para vocês me xingarem, reclamarem, protestarem, fazer o que vocês quiserem. Mas não se esqueçam de deixar seu dislike, porque, olha, eu vou ficar muito feliz em ter mais interação nesse canal. Não se esqueçam de compartilhar, achando um absurdo que uma psicóloga botou uma camisa, falou tudo isso que você não concorda, que eu vou ficar muito feliz. Então, tchau!